Oi. Boa noite na nossa casa, tudo bem? Bom, vamos começar com nossos tradicionais recados. Vamos lá, já temos as nossas palestras marcadas de outubro. Dia 29/10, terça, às 20h15. O tema vai ser Joshua, a história de um reencontro com Aloysio Rocha. No dia 30/10, quarta, às 14h, Almas Gêmeas, do livro O Consolador, com Inês Vendramini. No dia 31/10, quinta, que é o nosso trabalho, às 20h15, o tema é bem interessante, hein? Ser feliz dá trabalho. Com a Silvia Regina de Lúcia. Interessante, hein? Dá trabalho mesmo. A gente reclama de tudo, né? Se tá calor, a gente reclama que tá calor. Mas se tá frio, a gente reclama que tá frio. Se chove, a gente reclama que tá chovendo. Se não chove, a gente reclama que precisa chover. E assim vai tudo na vida, né? Esses dias a Ana me mandou uma foto, né? De um aniversário meu na pandemia, né? Aí eu falei pra ela, nossa, bons tempos. Aí eu falei assim, nunca imaginei que eu ia falar bons tempos da época da pandemia, porque minha cachorrinha estava viva na época, né? Então eu tinha uma foto da minha cachorrinha no meu aniversário. Eu falei, bons tempos, né? Antes você vai imaginar, pô. E naquela época, alguma coisa eu achava que, por causa da pandemia, tudo que estava acontecendo, né? Então eu acho que o tema é mais ou menos isso, ser feliz a trabalho. Bom, sábado agora, nós teremos nosso evento Comidinhas. O evento é das 12 às 16, vai ser cachorro quente, mousse de limão e maracujá. Aí vai ter um bazar de calçados seminovos com peças a partir de R$5. E às 15h nós vamos ter uma palestra, Crianças que lembram das vidas passadas, com Cássio Branco de Araújo. Acho que já está certo aqui, eu acho que ele trocou o palestrante, eu acho que era o Plínio que desmarcou. Aí o Cássio veio no lugar dele. Temos a campanha também com as sacolinhas de Natal, que já está valendo as campanhas. Então as sacolinhas de Natal já estão disponíveis para retirar da secretaria. É a partir de 22 de outubro. A partir de 22 de outubro de 2017, a partir da semana que vem, as sacolinhas vão estar disponíveis. E a devolução é até o dia 7 de dezembro. Aí neste ano nós aceitaremos sacolinhas montadas de acordo com a listagem fornecida pela Fundação Francisca Franco, instituição que auxiliamos há anos. Quem preferir poderá fazer a doação em dinheiro e o SEAC montará as sacolinhas com essa arrecadação. Tem gente que não tem tempo de fazer compra, etc. Aí pode colaborar com dinheiro. Aí só quando for colaborar, é bom dizer que é para as sacolinhas de Natal, porque a gente tem as doações livres da casa, temos as doações tem a parte da assistência social, e essa daqui é específica para a sacolinha de Natal. Então tem que informar que a doação é para as sacolinhas, tá bom? Também estamos com a nossa campanha permanente aqui dos quadradinhos de 20 por 20 de lã. São esses aqui, olha que coisa maravilhosa, olha só. Olha que coisa bonita. Sacolinha aqui, ó. São quadradinhos de 20 por 20. Então cada um faz da cor que quer, do jeito que quer. Quem tem essas habilidades que eu não tenho, traz aqui e a gente monta. Quem não sabe fazer tricô, pode doar a lã e as nossas tricoteiras montam. A Cida, uma das tricoteiras, né, Cida? Muito obrigada aí por esse trabalho voluntário tão importante para a nossa casa e para as crianças. É verdade, a nossa tricoteira aqui. Eu não tenho essa habilidade. Crocheteira, viu? Crochê. É crochê, isso aí. Ó, você vê como eu sou bom nisso, hein? É por isso, Você fez em tricô também. é por isso que eu sou corretor de seguro, não sou tricoteiro. Ai, que bom. Bem bordadeiro. Aí, ó, também aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas novos e seminovos. Nós só pedimos que as roupas estejam em bom estado e limpas, porque nós não temos como lavar roupa aqui, não temos estrutura, não temos máquina de lavar, essas coisas todas. Para doação em dinheiro, quem quiser doar, o Pix está ali na parede, ou então só solicitar, que tem na parede, tem no quadro de aviso, tem ali, só doa quanto quiser, da forma que quiser. E nós estamos também com uma campanha de arrecadação de tampas e lacres de plástico, tampas de garrafa, de requeijão, etc. Lacres de latas de alumínio, né, aquelas latinhas de alumínio de refrigerante, cerveja, aquela
lacrezinho lá. O blister, que é aquela embalagem interna de remédio. E também notas fiscais sem CPF, para a doação para o Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer. Então quem quiser conhecer o trabalho, é só procurar na internet Instituto Amor Rosa. Eles fazem um trabalho muito bacana com todos com esse material. Então são coisas que a gente normalmente joga fora, entendeu? Só trazer, tira a tampinha, traz para cá e a gente manda para eles lá. Também estamos com atendimento fraterno, presencial, né? Quem quiser o atendimento fraterno presencial, é só marcar na secretaria e chegar meia hora antes da reunião, né? Então a reunião começa 8h15, chega aqui 15 para as 7 para ter uma pessoa. Então é bom marcar para a gente disponibilizar uma pessoa para receber, para conversar. Tá bom? Também fazemos a distância. Quem não pode vir no centro, ou não se sente confortável de falar pessoalmente, a gente faz pelo WhatsApp também, fazemos via Facebook, é só fazer o agendamento também. Dito tudo isso, finalmente aqui, o importante é o Evangelho no Lar. Não sei, a gente fala aqui toda semana, vocês vão falar de novo do Evangelho no Lar? Sim, vamos falar de novo do Evangelho no Lar. Porque o Evangelho no Lar é muito importante a gente fazer uma vez por semana na nossa casa. Isso traz muita proteção, traz uma energia, renova nossas energias. É só reservar um dia e um horário, ler um trecho do Evangelho e fazer uma oração. Uma coisa simples, 10, 15 minutinhos aí, uma vez por semana, vai trazer uma proteção para a nossa casa. Quem nunca fez o Evangelho no Lar, não sabe como faz, tem ali na frente os folhetos. Quem está em casa pode solicitar, que a gente manda também como que é a orientação. É muito simples, é muito gostoso e é importante. Eu sempre falo aqui, todo mundo já sabe o horário que eu faço. Eu faço todo domingo à noite, porque domingo à noite eu estou na minha casa. É difícil eu não estar em casa no domingo à noite, então eu faço sempre, todo domingo à noite, e já começa a semana bem. Dito tudo isso, podemos começar o nosso trabalho. Vamos começar com a nossa oração. Então, neste momento, vamos elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Vamos nos acalmando, deixando nossas preocupações de lado. Recebendo as energias que essa casa nos traz. Vamos nos conectando com o plano espiritual. Vamos sentindo a presença de Deus, de Jesus, em nossos corações. Vamos agora nos preparando para o início desse trabalho. Que possamos receber todos os conhecimentos necessários. E que possamos ser multiplicadores de tudo que aprendemos nesta noite. E assim, mais calmos, vamos agora iniciando o nosso encontro de hoje com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje quem vai trazer umas palavras para a gente é a Lilian. Boa noite a todos, mais uma vez, os que estão aqui presentes, o pessoal que está em casa. Muito bom ter vocês aqui com a gente para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita, o quanto esses ensinamentos são importantes para termos uma vida mais tranquila, uma vida boa, fazermos dessa nossa encarnação a melhor possível, cumprirmos a missão a que viemos, como sempre fala Sr. Ernesto. Nós tivemos agora no dia 15 o Dia dos Professores, né? E nós sabemos o quanto os professores são importantes na nossa vida. Se não tivessem professores, nem teriam as profissões. Então eu escolhi um texto que fala justamente de um bom conselho, um sábio conselho que foi dado por um professor
a um médico que estava recém-formado no dia da formatura. É um texto que eu retirei do site Momento Espírita, que eu sempre recomendo para vocês. Esse site tem textos muito bonitos, muito alentadores, que nos trazem bons sentimentos, aclaram nossas ideias. Eu recomendo muito, inclusive tem em outras línguas. É muito bacana esse site Momento Espírita. Então é um site da redação do próprio Momento Espírita, com base no fato da vida de um médico, o Dr. Allan Arquette. Vou fazer a leitura do texto e depois a gente reflete os principais ensinamentos que tem nesse texto, né? Então se chama Um Sábio Conselho. Geralmente as pessoas gostam de dar conselhos, mas nem sempre são conselhos dignos de serem seguidos. No entanto, com aquele jovem médico foi diferente. Quase ao término da festa da sua formatura, um dos seus professores se aproximou, colocou a mão no seu ombro e lhe disse: meu filho, vou lhe dar um conselho. Sempre que você for receitar um remédio para um paciente, pergunte-se primeiro: eu tomaria esse remédio? Eu o daria para minha esposa, minha mãe, meu pai? Receitaria para um filho ou um irmão? Se a resposta for sim, então você pode prescrever a medicação e guardar a consciência tranquila. Aquele jovem recém-formado é hoje um grande médico e exerce a medicina há muitos anos, jamais esquecendo daquele sábio conselho. Mais de 20 anos se passaram e as palavras do seu professor ficaram gravadas na sua mente, orientando suas ações no exercício da medicina. Seus pacientes têm plena convicção em seus diagnósticos e nas suas orientações médicas. Quando alguém lhe fala de como ele admira ou admira por sua dignidade e competência, ele atribui isso ao sábio mestre, dizendo: isso é mérito de um professor que eu tive na universidade, foi ele que me deu uma receita infalível para me guiar nas decisões. Bom seria que cada formando ao deixar a universidade, recebesse um conselho desses e o seguisse na sua vida profissional. Se engenheiros e arquitetos se perguntassem sempre, antes de fazer um projeto, se morariam naquele edifício ou naquela casa, se colocariam um ente querido para morar no seu interior, se o fabricante de um ou daquele produto usasse o mesmo critério, então que faz substâncias que não fazem bem à saúde, por exemplo, o cigarro, jamais colocassem em circulação mercadorias que não desejam para si e para os seus, não teríamos reclamações dos consumidores. Se políticos, advogados, magistrados refletissem sobre suas ações, perguntando se as aplicariam a si mesmos ou aos seus amores, teríamos uma sociedade bem mais justa, bem melhor. Se os professores, enfermeiros, farmacêuticos fizessem o mesmo, o mundo seria melhor. Se os governantes, antes de fazer a guerra, se perguntassem se iriam ali para frente de batalha, se mandariam a sua mãe, seu filho, sua esposa, seus mais diletos amigos, certamente eles optariam pela diplomacia e não para fazer a guerra. Enfim, se todos os indivíduos em qualquer atividade que desempenhem agissem sempre tendo por base fazer aos outros o que aceitariam de bom grado para si mesmos, não haveria violência, não haveria injustiça, não haveria desamor. Isso faz sentido para você? Se sim, né? Sabe o que isso significa? O que isso significaria se todos agissem assim? Seria o cumprimento da regra áurea prescrita por Jesus, o mais sábio dos mestres. Simples, não? Porque parece que é muito simples, muito intuitivo a gente fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizessem com a gente, né? A solução de todos os problemas da humanidade num preceito tão simples e tão fácil de entender. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. No entanto, poucos estão dispostos a lançar mão desse recurso. E sabe por quê? Porque precisaria derrotar os vilões mais poderosos que ainda habitam o coração dos homens, o orgulho e o egoísmo. Mas você que deseja construir um mundo mais feliz e mais justo, você pode fazer a sua parte sem se preocupar com aqueles que ainda se comprazem na exploração dos semelhantes. Será que vale a pena? Claro que vale a pena, pois você só responderá pelos próprios atos perante a sua consciência. Uma vez mais, vamos encontrar na sabedoria de Jesus a afirmativa: a cada um segundo suas obras.
Por isso é que vale a pena agir com dignidade e honradez, pois somente uma consciência reta lhe trará paz de espírito nesse mundo e no outro. Pense nisso e faça a sua parte no exercício da profissão, seja ela qual for. Então, esse sábio conselho orientou esse profissional a desenvolver aí da melhor maneira possível a sua profissão e nos convida a fazer o mesmo com relação, não só à nossa profissão, mas a todos os nossos atos na vida, né? Qual que é o grande conselho, né, de refletir se ele fosse, se esse médico fosse receitar o remédio, se ele daria para aqueles que ele ama, se ele tomaria esse remédio? É justamente aquele grande ensinamento de Jesus que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Está lá no capítulo 11, no item 4. É um dos pilares da ética cristã, do Espiritismo, porque ele nos convida à empatia, à responsabilidade e à justiça nas nossas ações. Se a gente pensar dessa maneira, a gente sempre vai agir da melhor forma possível, porque se a gente não quer mal pra gente, por que a gente gostaria de mal pro outro? Mesmo porque o outro é nosso irmão, não é verdade? A gente tem que pensar nisso também. Uma outra lição importante que tem aqui nessa nossa leitura traz a ideia da nossa responsabilidade individual. O que a gente quer dizer com isso? A lei de causa e efeito, que está também na doutrina, nos mostra que nós somos responsáveis pelas nossas ações e pelas consequências dessas ações. Então, quando o professor fala para ele escolher o melhor para os outros, ele sabe que se não for dessa maneira, mais cedo ou mais tarde, a conta de ter feito algo de mal para o outro vai chegar. Seja nessa vida ou no outro, né? Ou na outra, né? Ou nas demais. Então, a gente não deve apenas fazer o bem. A gente tem que agir com consciência de que cada ação gera repercussões no mundo e mais tarde vai retornar para a gente mesmo. A lei de causa e efeito. E o texto, inclusive, traz um exemplo disso, que ele mostra que o médico jovem que seguiu esse conselho teve uma vida de paz, foi admirado pelos seus pacientes, nos mostrou que a prática do bem traz uma harmonia interior e também ressalta aquele ponto logo no final do texto que Jesus sempre nos disse: a cada um será dado segundo suas obras. Então, se mais do que não praticar o mal, praticarmos o bem, isso voltará para a gente. Inclusive, essa questão de nós agirmos com dignidade e justiça está colocado no Livro dos Espíritos como uma forma de nós evoluirmos mais rapidamente, tanto na Terra quanto no plano espiritual. Um outro ponto bastante importante é que ele fala do desafio do orgulho e do egoísmo, que é por conta desses dois grandes males que ainda estão no nosso coração, impedem tanto nós quanto nossos irmãos a seguirem esse conselho desse sábio professor, né? A gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo que o orgulho é fonte de muitos males, pois impede que vejamos os outros como nossos iguais. Todos somos iguais, somos irmãos. E acabamos, por conta do egoísmo, fazendo priorizar os nossos interesses em detrimento dos outros. Com relação ao egoísmo, a gente sabe também que o egoísmo nos torna insensíveis, nos faz ficar apáticos, né? Não ligar para o que está acontecendo com os outros e nos distanciar do maior ensinamento de Jesus, que é o amor ao próximo, e que é a base da caridade, que é a grande bandeira do Espiritismo para a evolução, a prática da caridade, né? Então, para superarmos esses obstáculos do ódio, do egoísmo, a gente precisa praticar a reforma íntima, né? Procurarmos nos melhorar como pessoas e buscar vencer esses vilões que infelizmente ainda estão no nosso coração, porque nós somos espíritos ainda em evolução. Passando para um outro ponto que é bem interessante do texto, que ele fala da consciência e a paz de espírito. A consciência a gente entende como sendo a voz interna que reflete os nossos valores morais e espirituais. Quando a gente faz alguma coisa errada, a consciência pesa, né?
No livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim: como podemos distinguir o bem do mal? Os Espíritos respondem: o bem é tudo que está conforme a lei de Deus. O mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é agir conforme a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E nós sabemos, todas essas leis divinas, elas estão já gravadas no nosso perispírito. Nós sabemos o caminho certo, sabemos o caminho errado, mas quando nós agimos seguindo, desenvolvendo as leis de Deus, as leis morais, nós temos uma vida, uma existência bem melhor, conseguimos ter essa paz de espírito, essa paz esse estado de tranquilidade. Chegando aqui quase que na nossa conclusão, volto a falar da importância da reforma íntima e do exemplo profissional, né? Esse texto nos inspira a fazer a reforma íntima e nos chama a atenção para a responsabilidade nossa nas nossas profissões. Tudo que a gente faz, a gente tem que procurar fazer com que sejamos instrumentos do bem e da justiça, colocando em prática tudo que Jesus nos ensinou, tudo que a doutrina também nos aclarou. E como nós vemos nesse exemplo do médico, na área de atuação dele, tudo que nós fazemos reflete nas nossas, traz consequências, tanto às nossas decisões quanto às nossas ações. Então, para concluir, eu convido vocês, assim como esse jovem médico do texto, para que procurem se guiar pelo esse conselho de amor ao próximo, de empatia, de amor, de justiça, sempre procurando fazer o bem, fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós, porque essa é uma maneira que vai fazer com que progridamos mais rápido, com que tenhamos a consciência tranquila e com que tenhamos essa nossa jornada mais justa, que ela seja mais fraterna, e desenvolvamos assim então a empatia, a responsabilidade e pequenos gestos. Quando nós nos guiamos por esse conselho sábio, ele vai nos mostrar como podemos fazer grandes transformações nas nossas vidas e na sociedade. Agradeço muito pela atenção de todos. Boa noite. Então vamos seguindo com o nosso trabalho agora, nos envolvendo com a prece de Cáritas, a prece da caridade. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus. E assim, agora vamos nos concentrando, aguardando a mensagem da noite. Queridos amigos, amigas, encarnados, desencarnados aqui presentes.
uma coisa importante que todos devem saber. Chegamos, quando encarnados, na hora do desenlace, chegamos ao plano espiritual. Mas como? Do mesmo jeito, da mesma forma, na mesma profissão. Foi falado em profissão? Então, veja bem, no plano espiritual, quem tem o merecimento vai levar todos os seus atributos, vai levar suas compreensões da profissão que exerceu. Porque isto vem vindo e vai se fazendo, vai se amealhando de várias encarnações, reencarnações passadas. E isto é tão importante que essas profissões sejam tão bem elaboradas, tão bem responsáveis, que vocês, nós, encarnados e desencarnados, poderemos exercer na outra dimensão. E devemos fazê-lo, porque tudo foi concretizado e vivido, principalmente na mais recente encarnação. E agora preste atenção, meus amigos, que interessante. Isso tudo se leva no seu arquivo perispiritual, junto com o seu arquivo maior espiritual. Exercer as profissões diversas, desde a mais humilde. Não existe profissão humilde, não. Existem pessoas que fazem a profissão com amor, com carinho e responsabilidade. Aquela pessoa que não tem isto vai levar na sua erraticidade coisas pequenas. Vai ter que aprender muito. Não fique rancoroso no seu trabalho, para que você, eu, nós, essa senhora que está falando e me emprestando seu aparelho vocal, esta senhora vai também. E como eu tive muitas encarnações, reencarnações como freira, eu fiquei tão contente porque eu tenho a melhor boa vontade no auxiliar a cada um. A cada um que esteja no meu caminho e fora do meu caminho também. E tudo me valeu muito. Eu sei das minhas vidas passadas, da
minha última encarnação, sei tanta coisa e eu pude aproveitar tudo isso. Que Deus ajude a cada um, sempre melhorando, sempre aprendendo. Que Deus tenha as suas bênçãos carregadas de amor, e Ele tem para cada um dos seus filhos, com as lições do seu filho maior, Jesus. Que assim seja. Vamos agora seguindo. Agora vamos trabalhar e vamos doar nossas melhores intenções, nossos melhores sentimentos a todos os irmãos que aqui serão citados. Vamos iniciando as nossas vibrações. Nesse momento, pedimos ao mentor espiritual do nosso trabalho, Dr. Bezerra de Menezes, e suas legiões de colaboradores, que possam enviar durante as vibrações um passe à distância a todos os frequentadores virtuais desse nosso trabalho. Que através desse passe, eles possam receber as energias benéficas e restauradoras para os seus corpos físicos e espirituais. E já harmonizados e fortalecidos com Deus nosso Pai, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os que forem citados nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Peçamos a Deus que as origens e súplicas que hoje se elevam ao céu toquem as mentes e os corações dos responsáveis por toda a guerra, para que façam prevalecer o diálogo e o bem de todos seja colocado acima dos interesses de uma parte, e que também floresça a fraternidade, a superação dos medos e sofrimentos, fechando todas as feridas. Vibremos para que haja paz na terra. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando todo o nosso território iluminado, e que essa luz seja forte para iluminar todo o nosso povo, trazendo muita saúde, muito amor e muita paz. Vibremos para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moral e espiritualmente para a verdadeira regeneração desse nosso planeta. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas que se encontram recolhidas em orfanatos. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles nossos parentes, amigos, inclusive desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados. E que os espíritos que ora estão reencarnando nesse planeta sejam recebidos com muito carinho e muito amor. Vibremos para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que sempre possam prover as suas necessidades. Vibremos para que a água que nós já separamos seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Vibremos ainda para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, tanto encarnados quanto desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, de acordo com os seus merecimentos. E pedimos a Deus, nesse momento, bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós, para nós mesmos, para os nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, a todos aqueles que queremos bem, inclusive àqueles que são nossos desafios. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos seguindo agora com nossas orações. Vamos agora nos concentrando para fazer a oração do Dr. Bezerra de Menezes, o mentor do nosso trabalho. Nós te rogamos,
Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Mestre Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos encerrando o nosso encontro de hoje. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui, o pessoal que está em casa. Então vamos agora, espero vê-los aqui na próxima semana. E assim, vamos encerrando o nosso encontro de hoje, agradecidos a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui esta noite reunidos. Que possamos seguir em segurança para os nossos lares, que possamos ser multiplicadores dos ensinamentos desta noite, que possamos seguir em paz rumo à nossa evolução. E assim, vamos encerrando o nosso encontro de hoje, pedindo a Deus que nos conceda a serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para percebermos a diferença. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.